De acordo com o relatório de 2024 da Organização Meteorológica Mundial, o nível do mar aumentou 120 milímetros desde 1993. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que as propriedades da água podem ou não interferir no aumento do nível do mar. Nós vamos dar uma olhada nesse relatório, vou mostrar para vocês alguns gráficos. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes e sobre as propriedades diferentonas da água. Por que que a água tem densidade diferente do que é esperado para ela no estado sólido? Então, fica aqui com a gente que a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de a gente entrar no assunto principal do vídeo hoje, eu queria te convidar para curtir o vídeo, deixar um like, para apoiar o canal de alguma forma, e você pode fazer isso através do seu like, uma coisa muito simples. Deixa também um comentário, diz aí o que você achou do assunto, o que você tinha como impressões sobre esse assunto, se você tem algum apontamento, alguma opinião sobre o que a gente vai comentar hoje. Deixa aí nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado quando o próximo vídeo sair. Lembrando que você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, para sua turma, para o pessoal que você acha que tenha também interesse em ciências, em histórias das ciências, em entender um pouquinho como que as ciências influenciam no nosso dia a dia e vice-versa, como que a nossa cultura, a nossa sociedade também influenciam nas ciências da natureza. Bom, esse relatório é um relatório que ele é reportado anualmente. Essa Organização Meteorológica Mundial é um dos braços da ONU, um dos braços que cuida justamente desses monitoramentos em relação a mudanças climáticas. Então, a ideia desses relatórios é mostrar o que mudou nos últimos anos e como que podemos comparar esses resultados em relação aos primeiros resultados, desde quando tudo isso começou a ser analisado. Lembrando que a gente não tem dados de muitos anos em relação a mudanças climáticas, porque isso começou a se tornar uma preocupação entre os anos 80 e 90, então é muito recente. A maioria dos dados que temos é muito recente. Mas ainda assim, mesmo sendo dados recentes, eles são muito alarmantes em alguns casos, porque mostram variações muito elevadas, inesperadas até, em pouco tempo, em períodos pequenos de tempo, em faixas curtas de tempo, como é esse caso, né? Esse aumento do nível do mar é um pouco preocupante, porque uma das técnicas de análise que são feitas desses dados é verificar vários recortes da linha temporal, verificar vários intervalos de tempo e o quanto mudou nesses intervalos de tempo. E a grande estranheza em relação a essa variação do nível do mar, esse aumento do nível do mar, é quando a gente compara os dados de 1993, quando isso começou a ser metrificado, até 2015, então essa primeira faixa de dados, e aí quando pegamos essa primeira faixa de dados e comparamos com a variação entre 2015 e 2024, que é uma faixa de tempo menor, a gente tem um aumento significativamente maior do nível do mar. Então, poxa, entre 1993, perdão, e 2015, são mais de 20 anos, a gente tem um aumento aí de cerca de 2,1 milímetros por ano, nessa faixa maior de cerca de 20 anos. Agora, entre 2015 e 2024, o ano passado, e aí a gente tem 9 anos, quase metade, a gente está falando da metade. A gente teve um aumento de 4,7 milímetros por ano. Então, o aumento o aumento do nível do mar por ano aumentou significativamente, né? Ficou mais intenso nos últimos 10 anos do que nos 20 anos anteriores a esses últimos 10 anos. Então, se a gente fizer aí uma análise dos últimos 30 anos, né, arredondando alguns aninhos aí, os últimos 10 anos tiveram aumentos mais significativos, né, maiores do que o dobro por ano em relação aos 20 anos anteriores. Então, por mais que
a gente não mede há muito tempo, às vezes seja um argumento ou outro que a galera costuma compartilhar, faz até sentido em alguns casos, mas mesmo não medindo em muito tempo, no curto espaço de tempo, digamos assim, entre aspas, né? No curto espaço, no intervalo de tempo que nós temos, nós podemos comparar pequenas variações, nós podemos comparar subintervalos de tempo. Então, essa variabilidade aí é preocupante. E o gráfico onde eu vou compartilhar com vocês o relatório. Esse relatório aqui você pode baixar em PDF. Esse daqui é o relatório do estado do clima global, mas eles emitiram no ano passado um relatório em relação à América Latina e fazem esses recortes. Esse daqui é do clima global. A gente tem aqui, olha, a secretária da Organização Meteorológica Mundial, que é a Celeste Saulo, professora Celeste Saulo. E é um relatório bem compreensível, sabe? Eu recomendo que de vez em quando vocês deem uma olhadinha nesses documentos, porque eles são emitidos pelos governos, eles são emitidos pelas organizações, e às vezes nós ouvimos falar sobre essas fontes de informação, sendo que elas estão ao nosso alcance. E aí a gente acaba lendo de alguém que falou sobre, ou assistindo de alguém que falou sobre, e não busca muito ir atrás da informação e dar uma olhadinha em como que nós podemos interpretar o que está escrito ali. Então eu vou deixar inclusive o link do relatório do site da Organização Mundial, da Organização Meteorológica Mundial, aqui na descrição do vídeo, para vocês terem acesso a esse relatório em PDF também, caso queiram. Então, ele mostra vários gráficos, vários dados dos últimos anos, e o primeiro que eu queria compartilhar com vocês é esse gráfico aqui, justamente que justamente apresenta dados sobre o aumento do nível do mar desde 1993. Se você reparar, ele possui algumas curvinhas sinuosas, sabe? Ele faz uma espécie de zigue-zague, por mais que ele seja um gráfico progressivo. Se a gente observar de longe, observando de perto, ele faz esse zigue-zague. E esse zigue-zague é uma variabilidade anual do nível do mar. Essa variabilidade anual ela é causada por aqueles fenômenos conhecidos como El Niño e La Niña. Então, esses períodos aí de um em um ano, a gente tem um aumento e uma diminuição, um aumento e uma diminuição. Mas se você reparar, mesmo com esse aumento e essa diminuição do nível do mar, no fim das contas, o negócio está aumentando direto. Então, de novo, tentando analisar de uma maneira mais macroscópica esse gráfico, a gente percebe que é uma curva progressiva aí. O negócio está aumentando mesmo. E se você reparar, a partir de 2015, né, como eu falei aqui antes, a gente tem uma curva um pouquinho mais inclinada, né? Uma inclinação um pouquinho maior ali, indicando justamente aquilo que eu comentei, que ocorreu um aumento na taxa de aumento do nível do mar. Então, por isso que há uma certa preocupação em relação a esse assunto quando a gente entende esses dois recortes temporais, de 93 a 2015, um primeiro recorte temporal, e de 2015 a 2024, que é um segundo recorte temporal. E tá, ok. Estamos falando de aumento do nível do mar. É a Lua que está causando isso, né? A gente sabe que a Lua controla as marés, mas até esse movimento de controle das marés pela gravidade da Lua, que acontece pela gravidade na verdade, pela colisão entre gravidades, né, da Lua e da Terra, por essa conexão de forças gravitacionais, esse movimento ele também é monitorado e ele é periódico. Então, é fácil de entender quando isso está acontecendo, porque é periódico. O que a gente está vendo aqui não tem a ver com marés, tem a ver de fato com o aumento geral do nível do mar, o aumento médio do nível do mar. E o grande causador de tudo isso é o derretimento de geleiras. A princípio, derretimento de geleiras é o grande causador desse aumento do nível do mar. E eu queria comentar com vocês sobre derretimento de geleiras hoje, porque surgem alguns equívocos químicos aí nesse assunto e é importante a gente trazer alguns esclarecimentos. Então
Então a gente vai contar algumas historinhas, a gente vai ver quais são esses equívocos e vai tentar analisar. Vamos tentar analisar melhor isso aí. Mas antes da gente falar sobre essa parte química do assunto, tem também aqui, nesse relatório da ONU de 2024, da Organização Meteorológica Mundial, a gente tem também um gráfico que representa, que mostra a variação da massa de gelo. Então, um pouquinho depois aqui. A variação da massa glacial. E aí também, esse aqui, ó, variação da massa glacial. Balanço de massa glacial, que a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo? Balanço de massa glacial. E aí o balanço anual de massa glacial, a gente observa também, apresentou grande queda desde 1993, só que nos últimos 3 anos foi a maior queda já registrada. Então, uma outra coisa interessante, né? De novo, fazendo esses pequenos recortes e comparando esses recortes de tempo, a galera que fez essa análise, o pessoal que pegou esses dados e juntou tudo, percebeu que 7 das 10 maiores quedas de massa já registradas, olha, 7 das 10 maiores quedas de massa glacial já registradas desde 1950, 7 em 10, desde 1950, aconteceram entre 2016 e 2024. Então, de novo, vou repetir para ver se fica mais claro. Desde 1950, tem-se feito essa análise de balanço de massa glacial. Ok, desde de 1950. De 1950 para cá, separaram aí as 10 maiores quedas em relação a quedas trienais, né? Entre 3 anos. As 10 maiores quedas. De todas essas 10 maiores quedas registradas de 1950 até o ano passado, as maiores aconteceram, as 7 maiores, perdão, aconteceram entre 2016 e 2024. Então, 70% aí, né, das maiores quedas aconteceram nos últimos anos, bem recente. Então, também há uma certa preocupação em relação a isso, a gente observa aqui nesse gráfico de balanço de massas. Então, ok, as geleiras estão derretendo e isso está aumentando o nível do mar. E eu falei que tem um certo equívoco em relação a isso. Eu vou comentar sobre, porque eu já ouvi algumas pessoas falando que, poxa vida, mas o derretimento de icebergs, por exemplo, eles provocam um aumento do nível do mar? Os icebergs eles já não estão no mar? Existe essa certa questão, eu queria entrar nesse assunto, queria colocar essa pimentinha aí na cabeça de vocês, nas ideias de vocês, essa pulguinha atrás da orelha, para depois, no fim, a gente esclarecer um pouco melhor sobre essa dúvida. Sim e não, talvez sejam as respostas para essa. Sim, os icebergs já estão boiando, digamos assim, ali nos oceanos. E, de fato, será que eles provocam um aumento do nível do mar? Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre Arquimedes. Arquimedes, um cara famoso que nasceu numa cidade chamada Siracusa, na Cilícia. E ele ficou muito famoso por uma... São aquelas fábulas científicas que contam pra gente, mas elas são interessantes. Porque certo dia, começamos uma história assim, né? Certo dia, o rei Hierão II solicitou a Arquimedes que verificasse se a coroa que ele recebeu de presente ou mandou fazer, eu não me recordo a versão correta, a versão que eu mais ouvi dessa história. Ele pediu para o Arquimedes, que era um cara ali já conhecido por entender de metalurgia e tudo mais, o rei Hierão pediu para o Arquimedes verificar se aquela coroa de fato era feita de ouro, se não era adulterada com prata, porque alguns ourives da época, alguns
metalúrgicos da época achavam que poderiam burlar o sistema, assim, fazendo algumas misturinhas ali e tal, né? As primeiras fundições começaram a ser feitas, as primeiras ligas metálicas começaram a ser feitas e o rei Hierão ficou muito preocupado com esse negócio aí, falou, poxa, Arquimedes, vai lá e verifica para mim se é de fato feita de ouro a coroa que eu mandei fazer ou que eu ganhei de presente, não lembro. E o Arquimedes, ele entendia a relação entre massa e volume dos metais, e ele compreendia que havia uma relação fixa entre massa e volume de ouro e massa e volume de prata. O que ele percebia é que uma determinada massa de ouro ocupava um volume menor, eram pedras menores do que a mesma massa em relação à prata. Então, para eles, na época, se tinha essa ideia de que o ouro era um metal mais pesado, não necessariamente uma noção de densidade como a gente tem hoje, mas que o ouro era um metal mais pesado, mais sólido, e, portanto, isso, de certa maneira, aumentava o valor dele para a sociedade. E o Arquimedes, ele entendendo que havia essa relação entre massa e volume, precisava, de alguma maneira, verificar o volume da coroa, porque a massa ele conseguia verificar nas balanças de pratos que eles tinham naquela época, mas o volume de uma coroa era uma coisa relativamente difícil de se verificar, para que ele pudesse ter algum tipo ali de precisão e fazer realmente um teste. E um belo dia, né, reza a lenda, que ele foi tomar banho e encheu a banheira até o seu limite máximo e entrou para tomar o seu banho, obviamente, seu banho matinal. E quando ele entrou na banheira, ele verificou que uma grande quantidade de água começou a vazar. E ele teve um certo insight, né, uma brilhante ideia de que aquele volume de água que estava vazando era equivalente ao volume do corpo dele que estava entrando na banheira. E aí dizem que ele saiu gritando Eureka, que significa eu descobri, pela cidade. E essa ideia que a gente não sabe se é verdade ou não, ela foi contada pela primeira vez, e isso é uma coisa interessantíssima, pelo menos para mim, por um arquiteto, por um arquiteto chamado Vitrúvio, que é um cara que eu tenho estudado bastante na minha pesquisa. Ele foi um cara muito, muito importante na construção de igrejas católicas no século... igrejas católicas, mas nas igrejas cristãs ou templos, né? Foi um arquiteto romano muito importante, não necessariamente para construções de igrejas católicas, mas no século I ele foi um arquiteto romano muito importante, Vitrúvio. E aí foi que daí veio a primeira história de Arquimedes e o seu famoso Eureka. Resumindo, a gente tem depois disso a física desenvolvendo o princípio de Arquimedes, que diz que o volume de água deslocado é equivalente ao volume de um corpo que está submerso, o volume submerso de um determinado corpo. E, trazendo para essa ideia aí dos icebergs, para que um iceberg esteja boiando, de fato é necessário que haja um equilíbrio eletrostático, que a gente fala. Perdão, um equilíbrio hidrostático, que a gente fala. A gente tem o iceberg como a gente fala, só a ponta do iceberg, né? Na superfície do mar. Tem até aquelas imagens muito famosas que a gente vê, né? Chega a ser meio assustador, que tem a pontinha do iceberg, a superfície e logo abaixo do iceberg um super pedação de iceberg, né? A maior parte dele está submersa. E essa parte submersa do iceberg, ela possui um volume. Esse iceberg estando ali flutuando, né, no mar, no oceano, né, assim como o caso do Titanic e tal, que é o iceberg mais famoso, né? Ele está ocupando um volume, obviamente. E esse volume de água é um volume de água sólida. Então, vou colocar aqui, que é um volume de gelo. E a grande questão é,
Se todo esse gelo aqui submerso derreter, não vai haver também um adicional de gelo aqui, esse gelo aqui em cima, né? Ele também não vai derreter e aí, consequentemente, não vai se aumentar o volume de água e, consequentemente, aumentar o nível do mar. Imaginem vários icebergs derretendo. E a grande questão está na estrutura molecular da água, que causa uma certa anomalia em relação à densidade. Quando nós derretemos metais, fundimos metais, os metais líquidos eles ocupam um volume maior do que o dos metais sólidos, justamente porque os átomos, quando estão no estado líquido, átomos de metais no estado líquido, eles tendem a se afastar mais. É igual quando a gente derrete um chocolate. Os átomos tendem a se afastar mais. O estado líquido é um estado de agregação intermediário. O estado sólido é o estado máximo de agregação entre moléculas, partículas, átomos. Então, o mais próximo possível é o que a gente chama de estado sólido. Só que em alguns casos, isso tem uma exceção, como é o caso da água e outros componentes, outros compostos que formam cristais no estado sólido. Então, a água ela tem uma estrutura molecular que é muito interessante. Isso aqui foi o Lewis que desenvolveu para a gente. A gente tem o oxigênio central, os hidrogênios nas periferias, e o oxigênio ele fica com 2 pares de elétrons sobrando. Esses pares de elétrons que sobram nos orbitais p do oxigênio, eles criam uma certa repulsão nas ligações covalentes que o oxigênio realiza com os hidrogênios. Isso faz com que a molécula da água tenha uma angularidade. Essa angularidade, somada às forças intermoleculares bem intensas que a água realiza entre moléculas, né, forças intermoleculares, que são as famosas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, são as interações intermoleculares mais fortes que nós conhecemos e estudamos. Juntando isso com essa estrutura tridimensional da água, faz com que a água, no estado sólido, assuma uma estrutura cristalina. E essa estrutura cristalina é uma estrutura muito volumosa, porque a partir dessa estrutura, as moléculas de água passam a ter muito espaço entre elas. Então, o oxigênio interage com o hidrogênio de uma outra molécula, e aí vem uma outra molécula aqui com uma interação parecida. E isso faz com que a água no estado sólido, eu vou colocar algumas imagens dessas representações para vocês, isso faz com que a água no estado sólido ocupe um certo volume maior. E quando ela derrete, quando ela funde, passa para o estado líquido, o volume ocupado vai ser menor. E aí eu estava falando anteriormente aqui sobre densidade. Vou voltar aqui para o iceberg. A densidade da água líquida, vou chamar de densidade água, né, só para a gente entender melhor, mas a água líquida é 1 grama por ml. O que significa? Densidade, só para fazer um resumão, para quem caiu de paraquedas aqui, a densidade é uma grandeza que nos permite relacionar a massa de uma determinada substância ou de um corpo por unidade de volume. Então, 1 grama por ml significa que cada ml de água, em relação ao volume, tem 1 grama de massa. 2 ml de água terá 2 gramas de massa. 3 ml de água terá 3 gramas de massa. Isso considerando a água no estado sólido. Perdão, isso considerando a água no estado líquido. Água no estado líquido, por isso água líquida, H2O. Agora, se a gente considerar a densidade da água sólida, que aí eu vou chamar aqui de densidade do gelo, o valor é 0,9 gramas por ml, ou centímetros cúbicos, tá? Que é a mesma coisa que mililitro. Ou seja, uma densidade menor, o que significa que uma mesma massa para
água ou para gelo, que é água sólida, vai ocupar um volume diferente. E no caso do gelo, um volume maior. A gente pode, inclusive, verificar isso daqui matematicamente falando, porque densidade é a massa sobre o volume. Então, a gente pode considerar aqui, ó, densidade água é igual a massa sobre volume de água. Densidade gelo é igual a massa sobre volume gelo. A massa é a mesma. Massa é a quantidade de matéria, a quantidade de moléculas, de átomos. Massa não varia. Então, a gente pode isolar a massa aqui, ó. Massa é igual a densidade de água vezes o volume de água. E aqui do lado do gelo, massa é igual a densidade do gelo vezes o volume do gelo. E se a gente entende que essas massas são iguais, né? Quantidade de matéria, quantidade de átomos, a mesma massa de água para o estado líquido e para o estado sólido, a gente pode igualar essas duas equações aqui. Deixa eu botar mais uma página. A gente pode igualar essas duas equações e a gente vai ter que densidade da água líquida vezes o volume de água líquida é igual a densidade do gelo vezes o volume de gelo. Se a gente considerar densidade da água líquida 1 grama por ml vezes o volume de água líquida, isso vai ser igual a 0,9 grama por ml vezes o volume de gelo, de água sólida. Resumindo, o volume de água líquida equivale a 0,9 vezes o volume do gelo. Resumindo mais ainda, volume de água líquida equivale a 90% do volume de gelo. Então, quando um iceberg gigantesco se tornar todo líquido, o volume ocupado por esse líquido vai representar 90% do volume total daquele iceberg. Então, o volume dele diminui. Tá, aí você pode me perguntar, ainda assim não tinha aquele pedaço do iceberg que estava lá do lado de fora? Então, ele não vai derreter e entrar também? Não vai acabar acrescentando um certo volume? Bom, voltando aqui no iceberg. O volume de iceberg que fica submerso, pasmem, é 90% do iceberg. 90% do iceberg. Então, resumindo, o volume de água deslocado pelo iceberg, pelo gelo, pela água sólida, é igual ao volume total de água líquida quando esse iceberg derrete. O que significa que derretimentos de iceberg não influenciam no nível do mar. Poxa vida, então o nível do mar não está aumentando? Está aumentando, nós vimos que há dados sobre isso. A grande questão, o negócio é tão mais grave, não são icebergs que estão derretendo, estão aumentando o nível do mar. Nós temos massas enormes de gelo que são continentais, estão sobre o continente, elas não estão boiando. Eu sei que quando você olha as imagens da Antártida, quando a gente olha aquelas imagens bonitas, parece que tudo aquilo é um grande bloco de gelo flutuando no oceano, mas não é. É um continente. Não é à toa que nós chamamos de continente. Se é um continente, tem uma crosta terrestre embaixo, então todo aquele gelo ele está na superfície dessa crosta terrestre. Inclusive, ali embaixo tem vulcões e tudo mais, a gente nem sabe muito sobre. Tem a galera que vai e faz expedições para estudar lá. E então, a grande questão, o grande perigo é o derretimento dessas massas de gelo continentais. E sim, isso aumenta drasticamente o nível do mar, como a gente viu aqui nos dados da Organização Meteorológica Mundial. Então, vimos aí um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes, quando o que significa um iceberg gigantesco estar boiando no oceano. Significa que tem um certo volume de água deslocado, que é equivalente ao volume de iceberg que está submerso, que é equivalente a 90% do iceberg. Quando todo o iceberg derrete, o volume ocupado pela água líquida vai equivaler a 90% do volume ocupado pela água sólida. Como a gente viu nessa continha que eu fiz aqui no final, né?
Então, o volume de água líquida é 90% do volume de água sólida, o que significa que quando o iceberg todo derrete, o volume ocupado pela água líquida vai ser igual à parte do iceberg que estava submersa. Então, nada muda, existe um grande equilíbrio ali que é fenomenal, um equilíbrio hidrostático que a gente tem na fase sólida da água sobre a fase líquida. E outra coisa interessante, né, como a gente viu aqui, o gelo tem uma densidade menor do que a água e por isso ele flutua. E essa densidade é menor por conta da cristalização da água, que cria essas interações intermoleculares no estado sólido, que são fortes, mas que possuem muitos espaços entre as moléculas. E aí, com isso, a gente tem uma densidade menor no estado sólido do que no estado líquido. Isso, no caso da água, é uma grande exceção em relação àquilo que é esperado para outras substâncias. Bom, espero que você tenha ficado até aqui comigo. Hoje falei bastante e relacionamos aí muitas informações. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o relatório da Organização Meteorológica Mundial e mais algumas informações que eu achar relevante para compartilhar com você, mais alguns artigos. Tem um artigo interessante que fala sobre o princípio de Arquimedes, que eu acho que eu vou colocar, não me lembro o nome, mas devo colocar o velho princípio de Arquimedes, esse é o título do artigo. Não me lembro o nome do autor, mas vou disponibilizá-lo, que eu achei muito interessante. Ele dá alguns exemplos e é uma forma bem didática ali de você entender melhor como é que funciona isso. Grande abraço para você que ficou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações, manda o vídeo aí no grupo de WhatsApp da sua turma, no grupo das listas de exercício e tal. É legal a gente contextualizar um pouco mais a ciência para entender como que esses fenômenos funcionam na nossa vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui e um grande abraço. Até mais.